Olá, bem-vindo ao quadro. Nesta aula, nós estudaremos o que nós conhecemos como circuitos indutores. Então, vamos à situação dessa figura. Nós temos um circuito 1 composto por um gerador e um reostato. A tensão do gerador, nós vamos dizer que é igual a E, e a sua resistência interna é igual a R minúsculo. O reostato tem resistência R1, e se nós modificarmos a posição deste cursor, nós variamos a resistência desse reostato. O circuito 2 é composto por uma resistência R2 e um amperímetro. No nosso exemplo, quando nós modificamos a posição do reostato, ocorre uma variação de corrente no circuito 1, que cria uma variação de fluxo magnético no circuito 2 e, consequentemente, uma corrente induzida no circuito 2. Inicialmente, nós temos uma corrente I1 circulando pelo circuito 1 e, por causa desta corrente, nós temos linhas de indução magnética atravessando o circuito 2. Pela regra da mão direita, que nós já aprendemos em outras aulas, as linhas de indução do campo magnético criado por causa desta corrente I1 saem do plano quando estão à direita deste condutor. Agora vamos ver o que acontece quando nós movimentamos o cursor deste reostato para a esquerda. Quando isto acontece, a resistência R1 diminui. Se a resistência R1 diminui, a corrente I1 aumenta. Este aumento de corrente aumenta a intensidade do campo magnético ao redor do condutor percorrido por I1. Então, no circuito induzido, aparecerão novas linhas de indução magnética. Houve uma variação de fluxo magnético no circuito 2, que é o circuito induzido. Essa variação de fluxo magnético provoca uma corrente que está indicada neste amperímetro por esse ponteirinho que se mexeu. A pergunta que surge por causa desta variação de fluxo magnético, por causa deste fluxo magnético que aumentou, é: qual o sentido da corrente induzida? Então vamos utilizar a lei de Lenz. Se houve um aumento de linhas de indução, a corrente induzida é tal que, para cada linha de indução nova, aparece uma linha de indução no sentido contrário. Se as novas linhas de indução saem do plano, as linhas de indução criadas pela corrente induzida devem entrar no plano. Se elas entram no plano, o sentido da corrente que circula pelo circuito 2 é esse aqui. Portanto, esta variação de fluxo magnético provocou uma corrente que circula no sentido horário. Está aqui o sentido da corrente 2. Agora vamos analisar a situação em que nós aumentamos a resistência do reostato. Está aqui a nossa figura. Existe uma corrente I1 circulando neste sentido, e por causa dessa corrente, nós temos linhas de indução que saem do plano, e agora nós vamos mover o cursor para a direita, ou seja, a resistência R1 vai aumentar. Se a resistência R1 aumenta, a corrente I1 diminui. Esta redução de corrente provoca uma redução de fluxo magnético. Haverá uma diminuição das linhas de indução que passam pelo circuito indutor, e esta variação, que agora foi negativa, faz o amperímetro indicar corrente no sentido contrário. Na prática, é como se essas linhas de indução fossem desaparecendo. Mas o circuito indutor vai responder com novas linhas de indução para substituir aquelas que sumiram. Isso tudo de acordo com a lei de Lenz. Para que haja novas linhas de indução saindo do plano, deve existir uma corrente circulando neste sentido. Portanto, o sentido da corrente induzida
é o anti-horário. Está aqui o sentido da corrente que vai circular pelo circuito 2. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.